Olá pessoal, vamos nessa, continuar nossa videoaula. Na aula passada a gente trabalhou com lista estática, só que com visual. Na aula de hoje nós vamos mudar para o Java, certo? Então vamos continuar nosso curso aqui de gestão de informação, de dados. Aqui está o código aberto. Eu vou postar esse código já pronto de visual e no final da aula a gente vai postar o código lá do Java, certo? Aqui está renderizando outro projeto aqui, a outra videoaula passada, poder mostrar para vocês. E agora eu vou continuar aqui a videoaula projeto. Vamos nessa. Bom, a gente vai trabalhar aqui um projeto meu Android. Deixa eu fechar aqui isso aqui. Trabalhando. A gente vai agora partir para o Java, certo? Beleza. E Android. Deixa essas coisas que estão abertas. Um projetinho meu aqui aberto, né? Layout e tal, que eu estou fazendo os testes, produzindo um arquivo de Android, mas vamos lá para o nosso Java, certo? Primeiro de tudo, a gente vai partir aqui para o visual, né? Então, quando a gente abre um projeto novo, tem esse algoritmo aqui, sem nome, né, vazio, né, que daqui a pouco eu abrirei o resultado da aula passada para a gente ver aqui, mas é importante a gente começar a comparação. Sei que são dois paradigmas de linguagem de programação totalmente diferentes. O Java é do para objeto, que é uma linguagem procedural, né, que a gente viu na aula passada, né, com a utilização de subrrotinas, que sejam funções, procedimentos, por isso que a gente chama de linguagem procedural. Não existe um comportamento associado, mas isso aí são questões fora do escopo da nossa disciplina. Então, a nossa disciplina é fazer estrutura de dados rodar também em Java, certo? Então, vamos lá. Vamos continuar a trabalhar. O senhor está aqui comigo, então vamos lá. Continuar a trabalhar nosso projeto. Vamos lá. Quando a gente abre aqui o visual, tem aqui um algoritmo, notem que totalmente vazio, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um projeto novo em Java. Vamos colocar aqui lista. Vamos lá. Estrutura. Chamar de estrutura, certo? Next. Tal, ele vai dizer que ele vai pedir para criar com SRC e tal. Então a gente vai lá, finaliza, ele cria esse projeto Java chamado estrutura, certo? Notem que ele cria um pacote SRC. Não obrigatoriamente eu vou criar um pacote para colocar aqui dentro. Eu vou trabalhar no pacote raiz para ficar mais fácil e tal. Então aqui a gente vai ir nova classe, né? Então eu vou chamar ela de lista, certo? E esse aqui é meu arquivo Java vazio. Note que há uma diferença, lógico, do algoritmo, né? Então, obrigatoriamente, um algoritmo, ele inicia aqui com essa seção de início e fim algoritmo. O que quer dizer isso? É o ponto de partida o qual o algoritmo vai ser startado, certo? E como é que eu vou definir nesse meu contexto em Java? Para definir o ponto de partida o qual o algoritmo vai ser iniciado, a gente chama de método main. Né? Então a gente tem o public static void main, que é a nossa função, o nosso procedimento, que no caso em Java a gente chama de método ou comportamento, de ponto de partida do nosso algoritmo, certo? Então, nosso ponto de partida inicial é isso aqui. Beleza. Então, a gente tem praticamente a mesma coisa aqui, um algoritmo com ponto de partida dele criado. Então, a gente tem aqui nosso método ponto de partida, certo? Bom, vou abrir aqui
nosso algoritmo estava pronto, certo? Então veja, o nosso ponto de partida aqui, ele só contém um pedaço do algoritmo, ou seja, a chamada para os nossos comportamentos. Ou seja, se eu quiser adicionar, aí ele vai chamar o comportamento de adicionar, ou seja, que a gente chama de procedimento de adicionar. Então veja, entenda que a gente tem nossos procedimentos aqui e eles são chamados dentro do algoritmo. Só que a primeira coisa que a gente faz ao criar um algoritmo novo? A gente vai fazer o quê? A declaração das variáveis globais, certo? Então, declaração das variáveis globais, certo? O Windows está aqui para mudar, então estou enchendo meu saco, então vamos lá. Então, a primeira coisa é declarar nossas variáveis globais. O que é variáveis globais? Eu já falei na aula anterior, nas aulas anteriores, né? Que as variáveis globais são variáveis que são acessadas dentro de qualquer procedimento aqui. Então veja, o nosso conjunto e o nosso contador, ele é acessado tanto no nosso algoritmo principal como nas nossas subrotinas, ou seja, aqui dentro das funções e dos procedimentos, certo? Então, veja, eu não declarei como variável o escopo local uma variável aqui dentro, com o nome contador, nem com o nome conjunto. Ah, mas eu estou acessando. Como é que a gente está fazendo isso? Usando a variável global que foi declarada aqui embaixo. Então veja, a gente não precisa redeclarar a variável, por quê? Porque ela está no escopo do algoritmo, né? Então ela entra tanto nesse algoritmo principal quanto em todos os meus outros procedimentos e funções. Beleza. Como que a gente vai fazer isso na Java? Bom, gente, para declarar uma variável em Java, né, a gente bota o tipo, o nome, né, então um número, e inicializa ou não. Né? Normalmente, como dentro do método, a gente inicializa a variável, certo? Beleza. Mas se eu criar uma variável public static void adicional, já já a gente trabalha com isso aqui, certo? Se eu quiser acessar número aqui dentro, note que o Eclipse vai chiar. Por quê? Porque número, ele está reclamando criar uma variável local, número, está reclamando porque número não existe. Por quê? Porque número não pode ser acessado aqui dentro. Beleza. O mesmo acontece aqui no Visual. Se eu quiser declarar uma variável chamada posição de entrada aqui, nesse buscar, e for acessar essa posição de entrada no meu algoritmo principal, ou seja, em outro método, aqui, posição de entrada, por exemplo, ele não vai aceitar. Por quê? Porque ela é uma variável de escopo local. Ela só pode ser enxergada, utilizada dentro do método excluir. Ou dentro do método buscar. Porque ela é criada no momento que o algoritmo entra na função. Então a gente já viu isso aí. Que essas variáveis são criadas no momento em que o algoritmo entra nessa função, nosso procedimento, certo? No Java é a mesma coisa. Então veja, o comportamento das duas, do Java e do Visual, ele é o mesmo. Então como é que a gente faz para declarar nossas variáveis com escopo global? Então a gente vai ter public static int contador. Aí aqui eu posso usar contador recebe 1 e contador recebe 1. Então a gente declara fora do escopo do método, ou seja, fora das funções. Então uma variável declarada fora, ela vai ter que ter esse modificador de acesso, que isso a gente vai aprender, que é um conceito de orientação a objeto. Static, porque ela vai ser uma variável de classe, então isso aí a gente vai ver na parte de orientação a objeto. Então esqueça essa daqui. Por que o static? Só com orientação a objeto. Quando dá uma orientação a objeto, vocês vão entender por que estático, que é uma variável de classe e não uma variável de objeto. Então a gente vai ver isso aí mais na frente, certo? Então na cadeira de programação 2 a gente vai ver por que eu uso public e por que eu uso static. Por enquanto, só memorize
esses nomezinhos, certo? Então, declarei contador, então o contador está acessível agora em qualquer método que eu criar. Então, se eu criar um método aqui, público static void full, contador recebe 1, tá, beleza. Tranquilo. Então, nosso código aqui, quais são as variáveis que a gente queria acessar, que a gente acessava elas durante o nosso código? Era o contador e o conjunto, certo? Então, público static conjunto. Certo. Mas conjunto, gente, aqui está como um inteiro simples. Como é que a gente declara que isso aqui vai ser um vetor, ou seja, um array? Simplesmente colocamos o abre colchete, fecha colchete na declaração do tipo ou na declaração do nome da variável. Então, tanto faz. Não pode ser nos dois, certo? Se está nos dois aqui, ele vai dar erro. Ele não vai funcionar. De erro. Quando for executar. Mas, ou num ou no outro. Então, a gente vai trabalhar aqui. Então, aqui está sinalizando que isso aqui vai ser um objeto inteiro, certo? Então, aqui ele deixa de ser um inteiro simples, um tipo primitivo, para ser um objeto, um vetor inteiro. Então, já está aparecendo o nosso primeiro conceito de objeto aqui no nosso código Java. Beleza. Vamos continuar, certo? Então, aqui, a gente já sinaliza na declaração qual o tamanho do vetor. No Java é diferente. O Java, a gente só declara na inicialização, certo? Então, aqui é como se ele já inicializasse o vetor com 0 de 5 posições aqui, de 0 a 4. Né? Então, aqui é obrigado você já inicializar o vetor. No Java não, você declara que é um vetor e quando for inicializar ele, você determina quantas posições ele tem. Então é mais flexível, né? Nesse sentido. Então não amarra a gente a declarar a quantidade fixa de posição na declaração. Certo? Pois bem. Vamos continuar. Então, a gente já declarou nossas variáveis, né? Então, o resto são variáveis que vão ser declaradas em escopo local, por exemplo, opção, resultado. Essas são variáveis de escopo local que eu não vou utilizar por todas as funções ou métodos, né? Ou procedimentos, certo? Então, em todos os métodos. Né? Então, vamos acostumar com a palavra método. Então, veja, como é que eu sei que eu vou declarar uma variável local a um método ou vou declarar ela fora com escopo global? Depende. Se eu for utilizar ela aqui, aqui e aqui, eu declaro ela fora como global. Se eu for utilizar só aqui, eu declaro ela como local. Então, aqui eu vou declarar minhas variáveis locais. Seguinte, opção, certo? Certo? Seguinte, a opção eu já vou inicializar. A vantagem é que quando a gente declara com o escopo local, a gente já inicializa a variável, certo? Seguinte, resultado, a gente vai usar, né? Certo? E a gente vai usar o nosso não mais, só tem essas duas variáveis. Pronto. Beleza. Tranquilo. Então vamos começar a passar o código principal para cá. Né? Então a gente já inicializou a opção, né? E aqui a gente vai começar a usar. Então vamos traduzir, né, do nosso Portugal para o Java, certo? Então a gente começa aqui com um while opção diferente, né? Então while é opção diferente de 5, então diferente é not equal, então isso aqui é a sintaxe Java básica, né? Então a gente vai lá e abre chave, fecha chave. Então note que o escopo é importantíssimo. Por quê? Porque aqui é o faça fim while. Né? Então aqui essa abre chave, fecha chave é muito mais simples, porque o faça e o fim enquanto, né, no caso. Né? Então essa aqui é muito mais simples. Então enquanto a opção diferente de 5, o que acontece? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o escreva e o leia. Certo?
Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer escreva e leia. Beleza. Então a gente vai colocar aqui. Como é que a gente traduz o escreva para leia? O escreva é system.out.println, certo? Então, o escreva é isso. Escreval, né? System.out.println. Então, é só uma mera tradução. Tal, tal, tal. E os pontos e vírgulas, tá? A gente finalizar aqui. Nossa tradução por já. O comando leia é aquele velho scanner que a gente já aprendeu, né? Então, eu poderia declarar o scanner aqui fora porque ele vai ser utilizado em vários cantos. Mas como não é a mesma variável, a gente não vai precisar trabalhar com os mesmos resultados, por exemplo. A gente poderia botar o scanner aqui fora, mas no intuito disso aqui o contador ele vai ter um valor único para tudo que é método. Então, se ele está 5, ele quer que quando chegar aqui ele encontre o 5. Se ele está 5, ele quer também que encontre o 5 aqui também. O scanner posso colocar aqui fora, tanto como posso colocar aqui dentro, certo? Então, isso fica a seu sabor, certo? Eu vou fazer aqui fora, a gente tem um scanner só, certo? Static. Scanner. Ele já importou aqui, ponto scanner, java.útil. Aqui eu vou chamar ele de leia, certo? Agora eu vou chamar de leia, certo? Então aqui eu vou inicializar. Leia recebe new, que é a chave para inicializar qualquer objeto, certo? Então a chave para inicializar qualquer objeto é o leia, certo? Então a gente vai trabalhar com isso aí, certo? Então deixa eu new, scanner, deixa eu ver se eu passando o system.in, certo? Percebam que por que eu estou passando o system.in? Porque é o canal, né? Então o out significa o quê? O out, saída. In, entrada. Então isso aí é controle remoto, né? A gente já sabe do inglês, né? In, out. Então, para o scanner ler, ou seja, é o dispositivo de entrada, que é o teclado. Né? Está passando para o scanner ler. Para a gente imprimir na tela, system.out. Por quê? Quem está usando o quê? Dispositivo de saída, que é o monitor. Beleza. Certo? Deixa eu ver aqui se eu lembro como é que faz para... ver se aumenta a fonte, mas eu não lembro como é que aumenta a fonte. No Eclipse. Certo? Tudo bem. Acho que assim dá para continuar a gente trabalhando. Vamos lá. Aí, ó, leia, ponto, next, int, que a gente vai ler o próximo inteiro, né? Então, o scanner vai ler o próximo int, certo? Então, a gente vai pegar o quê? E ler a opção, certo? A opção, ela vai ser o próximo inteiro digitado, certo? Então, ele já vai automaticamente aqui converter o que o usuário digitou para inteiro. Beleza. Tranquilo, né? Então, a gente já converteu isso aqui. Então, aqui a gente vai fazer o quê? A tradução disso aqui, certo? Então, a gente vai traduzir esse miolo aqui agora, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Switch, que é uma escolha. Switch. 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 Opção. Switch opção. Então a gente vai e fecha aqui o switch, certo? Deixa eu fechar aqui. Beleza. Case, que é o caso. Dois pontos. Abre.
Então a gente vai lá e adicionar. O break, a gente sabe que se a gente não jogar o break aqui, ele vai continuar executando os outros sem testar o case, certo? Case 2, então a gente vai imprimir e joga o break. Beleza. Aí, ó, case 3. A gente vai fazer aqui. Resultado recebe buscar. Aí, ó, se, ou seja, se resultado for diferente de -1, então copiar aqui que senão ele vai reclamar, vai jogar automaticamente o ponto aqui. Então, vamos lá, certo. Então a gente vai aqui, ó, concatenar no Java é um match, né? Else, se não, escreva que não foi encontrado, certo? Então, apaga aqui e case 4, faltou o break, certo? Case 4, excluir, certo? Break, case 5, a gente vai dar uma mensagem para o usuário, agradecer, break, e o outro caso, que o Java é default, o Java é default, então a gente joga aqui o escreva a gente está reclamando do switch. Então, ó, fechou o switch, fechou o while, fechou o match. Beleza. Então, nosso código já está traduzido, o código principal, certo? Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer traduzir o método de adicionar, né? Então, traduzir o método de adicionar é rápido, é um método de adicionar curtíssimo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai traduzir aqui o método adicional. Beleza. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, a gente vai testar se o contador é maior que 5. Por que isso? Porque a gente precisa inicializar o nosso vetor, certo? Então, conjunto para inicializar um objeto, palavra new, perfeito. Conjunto new, o objeto é de tipo inteiro, com 5 posições. Beleza. Então, nosso conjunto vai ter um array vazio. Olha a diferença do Java para o AUG. O AUG, ele limita a gente, assim, deixa a gente livre para trabalhar, flexível, a gente escolher quais são os índices de vetores. Só que no Java não. No Java, veja a diferença. Quem diz que tem 5 posições, porque a gente diz a menor posição e a maior. Ou seja, a diferença entre 4 e 0, né? No caso, o 0 conta, que é uma posição válida. Então, de 0 a 4 tem 5 posições. Então, veja. No declaração aqui, você já declara que é de 0 a 4. Aqui no Java é o seguinte. Você diz que tem 5. Obrigatoriamente,
essas posições são de 0 a 4. Por isso que eu tirei esse negócio da cabeça de o vetor ser de 1 a 5. Então, ser de 0 a 4, vocês já se acostumarem com o Java, certo? Então, já para a gente se acostumar já com o Java. Beleza. Então, aqui a gente vai ser 5 posições e obrigatoriamente de 0 a 4. A gente não pode escolher se de 1 a 5, se de 2 a 6, não. Obrigatoriamente 0 a 4, a gente diz que é um vetor com 5 posições. A diferença é irrelevante, tá vendo, pessoal? A diferença é muito pouca. Então, veja, a gente vai fazer o seguinte. Se o contador for menor que 5, então, aqui é else. Beleza. Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai dar um system.println. Isso aqui, digite um valor. Para adicionar. Aqui, para ser mais explícito. Certo? Então, a gente vai ler. Então, leia. Então, no caso, a gente leia é o scanner. Pronto. Então, essa variável aqui, conjunto na posição contador, vai receber o leia.next. Então, e contador vai receber contador mais 1. A gente pode fazer o seguinte. Aí bota contador mais, que significa contador recebe contador mais 1. A gente incrementa contador. Se não, escreva lista cheia. Feito. Nós terminamos nosso método adicional. Simples, não? Muito simples. A tradução de Java de Visual para Java. Certo? O que agora o Eclipse está pedindo para a gente aqui? Então, estamos com erros aqui. Então, o que ele está pedindo? Não existe o método imprimir. Então, create o método imprimir. Então, vamos agora botar o método imprimir aqui embaixo. Certo? Beleza. O que tem no método imprimir aqui pra gente? Então, vamos fazer um mais sofisticado. Né? Se o contador não for 0, ou seja, for maior que 0, então ele vai começar a imprimir. Então a gente vai imprimir aqui valores do vetor, a sequência, beleza? E ó, a gente vai usar a nossa primeira tradução de par. Né? Então par é um for, declara o índice, veja, aqui no visual a gente declara fora, né? Toda declaração tem que ter seção de declaração. Aqui não. Aqui a gente pode declarar em tempo de execução. Então aqui eu já estou declarando o índice i, que começa de 0, e a condição de parada dele é menor que contador. Por que isso? Porque imagine que, vamos lá, vou ficar isso aqui desenhando que é mais interessante. Imagine que a gente tem um vetor com 5 posições, e aqui tem 8, 7, 6, 9, 10. E aí, ó, a gente está no for. Né? Quanto é o nosso contador? 5. Tem 5 elementos. Então a gente vai começar com i. Nossa condição de parada é i menor que contador. Nesse caso é 5, né? Certo? Então i menor que 5, certo? Então i começa de 0. Então, para i igual a 0, ou seja, eu estou no primeiro posição. Então ele vai fazer o quê? Imprimir o número 8. Agora i é 1. Cheguei aqui. Ele vai imprimir. Está aqui igual. Ele vai imprimir o número 7.
Beleza. Cheguei aqui. I igual a 2. Ele vai imprimir o número 6. Está aqui embaixo. I é 3. Cheguei aqui. Ele vai imprimir o número 9. I é 4. 4 é menor que 5? É. Então ele chegou aqui. Ele vai imprimir o número 10. Agora ele chega aqui. I é 5. 5 é menor que 5? Não. 5 é igual a 5. Então ele não vai executar e vai-se embora. Então I menor que o contador. I mais. Então a diferença do Java é essa, que a nossa condição de parada é I menor que o contador. Certo? Então você vai fazer menos 1, menos 2. Não precisa mais a gente trabalhar aqui. Se caso a gente estiver trabalhando com condição de igualdade, aí seria até ele ser igual, até ele chegar na posição 4. Então até ele ser igual a 4, contador menos 1. Mas como a gente está trabalhando na condição de menor que, então I menor que contador. E agora aqui a gente vai para o system.ln e aqui a chave para fechar o para. E aqui a gente vai jogar um else sysout lista vazia. Então, se não tiver ninguém na lista, ele vai imprimir lista vazia. Beleza. Terminando nosso método de imprimir. Vamos para a função de buscar, que a gente não vai usar a função de buscar no excluir. Então, a gente vai só traduzir buscar. Então, a gente vai criar um método buscar. Né? Agora vamos ver. Note que como o Eclipse criou o nosso buscar. Vou até dar uma caprichada aqui. Dar uma caprichada aqui, veja. Só vou aqui. Veja. O que acontece aqui? Deixa eu ver. Queria que esse programa da Google fosse maior. Isso. Agora. Beleza. Então vamos lá. Veja o que está acontecendo aqui. Eu tenho um método buscar, certo? Tá bem gigante aqui para ninguém não dizer que não viu. Tá? E veja, no adicionar, ele coloca aqui, ó, static void adicionar. Static void adicionar. Aqui, veja que curioso, static int buscar, return 0. Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Certo? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. No procedimento de adicionar, veja aqui. A gente chama de procedimento. Por quê? Porque ele não retorna nada, porque ele só executa. Então a gente chama de procedimento. Mas buscar o nosso código é uma função e retorna o inteiro. Então notem que no Java, para a gente declarar uma função, ou seja, um procedimento, ele retorna nada. Ele é um retorno void. Ou seja, aqui eu não estou retornando nada, não tem nenhuma instrução nenhuma de retorno. Tá vendo aqui no algoritmo? O procedimento adicionar não existe instrução de retorno, ou seja, não vai retornar nada para o meu código. O código não está esperando nada. Né? Só executa e vai-se embora. Já no buscar, quando eu faço a chamada para ele, aqui ó, resultado recebe buscar, ou seja, a chamada do buscar vai me retornar alguma coisa. Então, essa variável está esperando alguma resposta que vai acontecer dentro do método buscar, que isso caracteriza a função. Então, veja, a gente declara com esses dois pontos aqui, ó, no enunciado, assim, buscar, dois pontos, inteiro. Veja, no Java, a instrução de retorno não vem no final, porque se a gente fosse usar a lógica aqui no Java, né, seria retornar um int, né? Mas não, mas no Java a sintaxe, esse retorno aqui é declarado
antes, né, da função. Né? Veja, aqui retorna nada, void, vazio. Né? Aqui retorna inteiro. Então veja, a diferença é que em vez de declarar aqui com 2 pontos depois, eu vou declarar antes como inteiro. Beleza. Perfeito. Então a gente vai ter aqui o nosso int, int posição encontrada. Lembra da posição encontrada? Que a gente vai iniciar com -1 e a gente vai retornar essa posição encontrada. Porque aqui, ó, a gente tem nossa posição encontrada, que é -1, né? E a gente vai traduzir o buscar, certo? Então, copia e cola. Então, vamos lá, traduzir o buscar. Copia aqui. E, ó, digite o número a ser buscado. Leia. Aí, ó, o que a gente vai fazer? Int número, recebe 0. E, ó, número, recebe nosso leia, ponto. E, ó, posição encontrada já foi inicializada lá em cima, certo? Então, a inicialização aqui, só terei o local. Se nosso contador for 0, é porque a nossa lista está vazia. Se não, escrevam, aqui é está vazia. Para int i igual a 0, né? Então, até que i seja menor que o contador, do mesmo jeito que a gente fez lá no imprimir. Então, aquela mesma lógica, né, passa. E incrementa o i, certo? Beleza. Fim para, a gente traduz para cá. E se fim a gente traduz para uma chave. Veja como é importante a indentação. Esse for começa aqui e termina aqui, tá vendo? Então, a gente sabe que esse comando está dentro do if, porque ele está alinhado dentro. A gente sabe que esse for está dentro desse else aqui. E a gente vai saber que esse if está dentro do for, porque por conta do alinhamento. Né? Então, se o conjunto na posição i for igual ao número, então, posição encontrada recebe i. Igual, 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 sem choramingar, a gente terminou nossa função de buscar. Beleza. O que está faltando agora a gente aqui fazer agora? A gente está faltando o excluir, certo? Então, o excluir não retorna nada, certo? Então, nosso buscar está buscando flat, saiu os erros. Então, e nosso excluir vai ser copiado nesse exato momento, certo? Então, excluir, tal, copio todo, vou jogar ele aqui dentro. Então, vocês veem que é Ctrl C, Ctrl V. Não tem mistério nenhum para traduzir de algo para Java. Se a gente troca por if, contador diferente não é assim, é assim. Então, a gente vai buscar alguma coisa, certo? Então vamos inventar aqui código, de código inventado. Então, posição encontrada, recebe buscar. Certo? Então, a gente vai declarar a posição encontrada. Certo? Então, a gente está inicializando ele aqui. Se leva com 0, tanto faz, que vai vir alguma coisa de buscar. Tanto faz aqui. Se posição encontrada for diferente de -1, então a gente vai trocar aqui. Então, else. E deixa eu... Beleza. Aí, ó, mesma coisa. Só que lembra
da história do contador, -2, que a gente trabalhou na aula passada. Então a gente vai aqui, ó. Deixa eu fechar a lupa. Certo? A gente vai aqui. E a história do contador -1 é porque a gente não pode ir até -2, né? Até essa posição aqui, que é a posição C-1. A gente tem que ir até a posição C-2. Tem que ir até a posição C-2. Porque a gente vai estar sempre comparando com a janela, a próxima, aí vai estar sempre organizando de novo com a próxima janela, né, com a próxima posição. Então, a gente vai até o C-2, certo? Então, isso já está explicado. Se você não entendeu, volta para o próximo vídeo da aula passada e no momento que a gente chegou a esse resultado do C-2, certo? Então, aqui já foi ponto batido, certo? Beleza. Então, ó, for i de 0. Opa, aí não é 0, gente. É o costume. E é posição encontrada. E ou você joga contador -2 do mesmo jeito que está aqui, ou ele é igual a contador -2, certo? Incrementando de mais. Ou a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, deixar comentado aqui, para que quando você... Deixa eu ligar ela de novo. Então, ou a gente vai até contador -2, certo? Ou a gente vai aqui, desse jeito aqui. Copiei aqui, ou a gente vai para menor que contador -1. No caso, a gente vai até aquela posição de número 3. Por quê? Porque no máximo, a gente só pode ir até a posição de número 3. Por quê? Porque a gente vai pegar o quarto elemento, o quinto elemento, desculpe, a quarta posição, isso aqui, e jogar de volta para cá. Certo? Então, não se preocupe com isso aí. Então, vou deixar comentado aqui. Ou a gente vai, ou a gente usa isso aqui. Pronto. Perfeito. Então, ó, conjunto na posição e recebe conjunto na posição e mais um. Para conjunto. Aí, ó, o conjunto na posição contador -1, ou seja, o último elemento vai receber 0. É a mesma coisa. E, ó, contador menos, ele é igual a contador recebe contador. Ó, somente isso. Então, a gente vem aqui e copia aqui. Certo? É o C. Pronto. Pronto. Terminando nossa meta do escolha. Beleza. Saiu todos os erros. Vamos executar? Vamos voltar para rodar? Então, vou fazer o seguinte. Vou abrir o console, certo? A gente vai rodando. E eu vou aproveitar e vou mandar rodar aqui. Deixa eu fechar a lupa e depois abrir de novo. Porque completou aqui meio campo. Então aqui, mas Java Application. Certo. Aqui lupa. E ó, ele chegou aqui e disse: digite a opção. Vou adicionar. Digite o valor para adicionar. Vou adicionar na estratégia. Vou adicionar de novo. Adicionar o número 20. Vou adicionar de novo. Adicionar o número 30. Vou mandar imprimir. Então, ó, valor do vetor: 10, 20, 30. Vou mandar adicionar.
uma vez. Vou adicionar o número 40. Vou mandar imprimir de novo. Vou imprimir aqui. Que não apareceu. Então, falando de 10 vezes 40. E eu vou mandar ele buscar. Então, ó, digite o número para buscar. E eu vou buscar o número 30. Também encontrado na posição 2. Por quê? Porque eu buscar o elemento 30 é 0, 1, 2. Então, beleza. Filé. Funcionando. Tá vendo aí? Sem erro nenhum. Então, eu vou agora remover o número 40. Certo? Então, vamos lá. Excluir. Aí eu vou buscar o número. Vou botar o número 40. Número excluído com sucesso. Ou seja, se eu imprimir, não existe mais o 40. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou readicionar o 40 a 45. Se eu imprimir, eu vou adicionar mais uma vez o número 50. Vou imprimir. 10, 20, 30, 45, 50. E agora eu vou buscar um número que não existe. Certo? 99. Elemento não encontrado. Vou imprimir. É do mesmo jeito. Agora eu vou excluir. Então, o número que não existe. Elemento não encontrado. Vou imprimir para ver se ele excluiu alguma coisa. Não excluiu nada. 10, 20, 40, 50. E agora eu vou excluir o número 30. Excluir. Número 30. Número excluído com sucesso. Então eu vou aqui e mando reimprimir. Temos 10, 20, 45, 50. Vou excluir de um por um. 4. Então vamos excluir o 50. Excluir de novo. Então, olha, o código está perfeitamente funcionando. Certo? Para jogar o confeite assim, o confeite em cima do bolo, na cerejinha do bolo, agora, o que eu vou fazer? Vou só fazer uma única alteração. Vou criar uma variável chamada tamanho, certo? E eu vou agora deixar que o usuário escolha o tamanho do meu vetor. Então, ó, para começar, escolha quantas posições o vetor vai conter. Vai ter. Então, ó, leia. Aí, ó, tamanho recebe leia.next. Beleza. Então, aqui eu vou guardar quantas posições máximas vai ter. Então, aqui não vai ser 5 fixo, vai ser tamanho. Então, eu vou criar um vetor de inteiro de acordo com o que o usuário passou. Vê que massa. Show de bola. Agora, eu preciso ajustar meu código. Por quê? Porque estava fixo em alguns trechos. Por exemplo, no método de imprimir. No método de imprimir, está fixo. Ó. Contador, tá beleza. Só que no método de adicionar, ele não permite adicionar mais que 5. Por quê? Porque a posição está fixa aqui com 5. Só que agora a posição está dinâmica. Então, ó, eu tenho que ter no máximo, ou seja, ser menor que o tamanho. Ou seja, se eu determinei que o meu vetor, deixa eu fechar a lupa aqui. Se eu determinei que o meu vetor tem 10 posições, então o meu vetor tem 10 posições, então eu vou percorrer ele de 0 a 9, né? Então, I vai ter que ser menor que 10, porque ele vai ir de 0 até 9, então I é menor que 10. Então, no caso, esse número agora não vai ser fixo no meu
algoritmo. Toda vez que eu quero expressar o máximo tamanho, então, para a gente adicionar, a gente tem que ir até menor que tamanho. Então, tamanho, guarda o tamanho máximo que nosso vetor vai ter. Então, essa foi a cerejinha do bolo. Então, para a gente rodar aqui, o point exception. Ah, porque o scanner não foi inicializado, certo? Então, deixa eu inicializar o scanner. Para começar, a gente vai inicializa o scanner, certo? E a gente vai lá e para começar, então, deixa eu aqui abrir a lupa. Então, para começar, digite quantas posições o vetor vai ter. Então, eu quero criar um vetor de 10 posições. Beleza. Então, ele já dá as opções aqui, ó, para a gente escolher. Então, a opção 1 adicionar e tal. Então, eu vou lá e adiciono. Vou adicionar o valor 10. Vou adicionar de novo o valor 20. Vou adicionar de novo o valor 30. Vou adicionar de novo o valor 40. Vou adicionar de novo o valor 50. Vou adicionar de novo o valor 60. Então, vamos imprimir. Então, ó, temos um vetor aqui já. Deixa eu subir um pouquinho. Com uma posição, duas posições, três posições, quatro, cinco, seis. Então vamos lá, vamos adicionar até estourar, né, para ver se realmente funcionou. Então, 70, 80, 90, 100. Então vamos imprimir. Temos um vetor com 10 posições, contando de 10 em 10. 10 a 100. Vamos pedir para adicionar ele, diz que a lista está cheia. Então vamos mandar excluir agora um monte. Vamos excluir o primeiro para ele organizar tudo de novo. Então a gente vai excluir o 10 para ele reorganizar tudo. Né? Então vamos lá, para ver se funcionou, beleza. Então ó, vamos excluir o 10. Número excluído com sucesso. Aqui, frame aqui agora. Ó, 20, 30, 40, 50. E aí, foi-se mais uma videoaula. Agora, gente, vamos tacar o pau no Java, vamos estudar, vamos para frente. E agora, as coisas vão começar a acontecer. Um abraço, um prazer aqui imenso. Ó, domingo, 10 horas da noite. Né? Eu estou aqui, em vez de estar vendo televisão, tá estudando, não, mas estou aqui também com vocês. Então, eu espero, no mínimo, de retribuição que vocês consigam estudar e tal, chegar na próxima aula já estudados, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.